O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único. E sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, ele está presente apenas em São Lucas. É uma daquelas passagens próprias de São Lucas. E nós podemos hoje fazer duas aplicações desse Evangelho. Uma aplicação histórica, entender o que aquilo historicamente significou, e depois vamos fazer uma aplicação espiritual segundo os padres da igreja. A aplicação histórica é a seguinte: diz aqui que em uma cidade chamada Naim, Jesus estava indo para esta cidade e uma grande multidão o seguia. Quando ele chegou à porta da cidade, geralmente os cemitérios eram colocados fora da cidade. Então, quando ele chegou à porta da cidade de Naim, estava saindo da cidade um outro cortejo, tendo a viúva, com o seu filho único morto, ela indo enterrar o seu filho, e ela não tinha pedido nada. A passagem aqui não diz sequer que ela olha para Nosso Senhor, mas a passagem diz que Nosso Senhor olha para ela. Nosso Senhor viu aquela mulher sofrida, sofrendo, e se enche de misericórdia para com ela. Por quê? Essa mulher recebeu este olhar gratuito de Nosso Senhor. Ela não pediu a sua misericórdia, ela não lhe dirigiu palavra alguma, mas Nosso Senhor olhou para ela com misericórdia, porque, meus irmãos, ela não tinha mais ninguém. Primeiro, ela era viúva. Como ela era viúva, ela não podia, ela não tinha como sustentar a sua casa, já que o sustento da sua casa viria do seu marido, mas ela era viúva. Então, o filho iria sustentar a casa, mas o seu filho único acabara de morrer. Então ela estava entregue à própria sorte, ou melhor, ela estava entregue à misericórdia de Deus. E Deus viu o sofrimento daquela mulher, como Ele vê o nosso sofrimento. E Deus se antecipa e vai ao seu encontro, toca o caixão e diz àquele jovem: levanta-te. E o jovem retorna à vida, e nós podemos imaginar, mas podemos com certeza imaginar o coração, a alegria do coração daquela mãe de receber o seu filho novamente. Pois bem, este, digamos, foi o evento histórico, aquilo que aconteceu e que nos mostra a misericórdia de Nosso Senhor. Mas muitos padres da igreja, lendo esta mesma passagem,
eles faziam também uma outra leitura. Viam nesse jovem morto a nossa alma, o nosso estado espiritual. Meus irmãos, existem duas realidades, né? Existem duas aplicações para a realidade vida, para a palavra vida. Existe a nossa vida humana e existe a vida divina recebida por nós desde o nosso batismo. Então, aquele jovem morto simboliza não mais a vida biológica morta, mas a vida divina perdida. Por quê? Porque, meus irmãos, desde o pecado dos nossos primeiros pais, foi instaurada em nós uma desordem. Quando os nossos primeiros pais pecaram, nós que fomos criados por Deus e para Deus, e somente em Deus haveremos de encontrar a felicidade, como diz lá o catecismo no número 27, né? O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem foi feito por Deus e para Deus, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Então, em nós existe este desejo, só que com o pecado dos nossos primeiros pais, houve uma desordem, de modo que nós já não fazemos o bem que queremos, como diz São Paulo: eu vejo o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero. A luta do homem velho e do homem novo, né, dentro de nós. Então, esta luta, ela é aqui de alguma maneira representada nesta morte espiritual, né, desse velório que sai da cidade e daquela procissão que entra na cidade. O velório, né, aquela procissão de morte, com a viúva à frente, e a procissão de vida, que é de Jesus com os discípulos que entram na cidade. E este encontro da morte e da vida são esse sinal deste encontro que acontece também em nós, da morte e da vida. E nós precisamos, meus santos, pedir a Deus que a sua graça venha em nosso socorro. Da mesma maneira que Jesus parou aquela procissão de morte, tocou aquele caixão e disse àquele jovem: levanta-te. Nós precisamos pedir a Deus que Ele pare todo o movimento de morte que existe em nós, todo movimento de rebeldia contra Deus que possa existir em nós, toda situação aparentemente perdida e sem solução que exista em nós. Precisamos pedir a nosso Senhor que, da mesma maneira como Ele parou aquela procissão e deu a vida novamente àquele jovem, que Deus conceda a vida a nós e àqueles por quem rezamos. Estamos fazendo esta quaresma de São Miguel e acredito, meus santos, que desde o início nós temos várias intenções no nosso coração, intenções para nós, intenção para outros. Pedimos a Deus por nós, talvez olhando para dentro de nós vejamos situação de morte, de incapacidade de amar, de apego a vícios e pecados, e às vezes situações para as quais humanamente não há mais solução. Isto é, você olha e você já não tem mais esperança de uma mudança daquela situação, da mesma maneira que aquela viúva que ia com o seu filho morto, já não tinha mais esperança nenhuma de que ele retornasse à vida. Ele estava morto. Pois bem, pode ser que você, olhando para o seu coração, você tenha uma postura semelhante, ou você olhando
para pessoas por quem você, nesta quaresma de São Miguel, está rezando, você olhe e veja aquela pessoa por quem você reza, como aquela viúva via o seu filho estirado num caixão. Isto é, ela via, e o que é que ela esperava? Enterrar. Ela via, e o que é que ela esperava? Nada mais, apenas a morte. Então pode ser que você também, preso apenas às circunstâncias humanas, você olhe para aquelas pessoas por quem você reza, e embora você reze, você não tenha mais esperança. E você hoje, diante desta palavra, você é chamado a esperar primeiramente em Deus. São Gregório Narek tem uma frase, eu não sei se eu sei que eu falei em alguma missa, acho que eu não falei aqui, mas São Gregório Narek tem uma frase que ficou martelando na minha cabeça durante vários dias na semana passada, e ele dizia assim, que Deus torna fácil e possível aquilo que nos é impossível. Deus torna fácil e possível aquilo que nos é impossível. E eu fazia essa precisação. Ele não diz que Deus torna possível o que nos é impossível. Ele diz mais: Deus torna fácil e possível aquilo que nos é impossível. Se ele só dissesse que Deus torna possível aquilo que nos é impossível, nós, que não poucas vezes nos sabotamos a nós mesmos na nossa vida espiritual, poderíamos dizer, é possível, mas é difícil. Mas São Gregório diz, Deus torna fácil e possível aquilo que nos é impossível. Então vamos lá, meus irmãos, vamos abrir o nosso coração e suplicar a intervenção de Deus. Pode ser, repito, que você olhe para a sua vida espiritual, para a sua alma, e você já se veja num féretro, você já se veja num caixão, já se veja numa situação de morte, isto é, você não tenha mais tanta esperança na sua vida espiritual, na sua possibilidade de você amar de verdade a Deus, com todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a intensidade, com toda a sua mente, mas ter no máximo uma vida medíocre com Deus. Espere em Deus. Deus torna possível, Deus é capaz de fazer fácil e possível aquilo que é impossível a você. Pode ser também que você esteja numa situação de pecado tal que você não veja nem solução de saída. Você não pode, devido ao seu estado, você não pode se confessar, você não pode, muito menos, receber a Eucaristia, você não vê solução de saída, então reze, dobre os seus joelhos e suplique a divina misericórdia que abra, que desbrave um caminho na mata fechada, isto é, você não vê solução, que a divina misericórdia crie uma solução, faça aparecer uma solução para que o estado da sua vida, da sua alma seja mudado e para que você retorne à amizade com Deus. E pode ser também que você esteja rezando e rezando insistentemente por algumas pessoas, pois suplique a divina misericórdia que abra um caminho para resgatar essas pessoas por quem você reza, para que sobre a vida delas também seja pronunciada aquela palavra, levanta-te. Isto é, naquela situação aparentemente sem sentido, aparentemente sem solução, Deus que é capaz, Deus para quem nada é impossível, que Ele torne fácil e possível aquilo para o qual nós não vemos solução. Peçamos, meus irmãos, isto com toda a confiança, sabendo
que Deus quer nos conceder a nós estas graças, muito mais do que nós a queremos receber, porque Deus quer que todos nós nos salvemos e cheguemos ao conhecimento da verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.